Para falarmos sobre a programação de recebimento e liberação de veículos, o fornecedor no momento da entrega é um cliente para o setor de recebimento da empresa compradora. Por mais simples que possa parecer e, portanto, deve ser tratado com muita atenção e apropriada a um cliente. Assim, procedimentos adequados na portaria da empresa permite rápida entrada de veículos, sendo necessárias para que o recebimento do material se processe sem prejuízo para nenhuma das partes. Esse procedimento deve se apresentar para todos que estão envolvidos dentro da programação de recebimento. A comunicação eficiente entre a portaria e o setor de recebimento, atrelado ao pessoal treinado para o procedimento de entrada de fornecedores na empresa, acontece que há uma redução, ou no caso, o mínimo possível de burocracia para o preenchimento de autorizações de entrada na empresa. Capacidade de recebimento adequado ao volume de carga, ao volume de entrega de materiais pelos fornecedores, inclusive em períodos de maior demanda, evitando filas e tempos de espera para que não prejudique muito. Estacionamento adequado também é importante para que os veículos que estão aguardando na entrada não fiquem esperando por muito tempo e tenha pelo menos uma comodidade quando estiver ali no estacionamento. Você sabia que o segmento de transporte rodoviário de carga, bem como o processo de carga e descarga, é uma das etapas menos produtivas? Isso acontece porque esse serviço passa por alguns procedimentos burocráticos e, além disso, na etapa de carga e descarga, o motorista depende de trabalho de outras pessoas e não há uma opção de escolha para que ele tenha ali que esperar ou não. Ele tem que esperar. Porém, como o processo de carga e descarga é algo de extrema importância e rotineiro, em média grandes empresas chegam a realizar esse serviço 1000 vezes em uma única semana e é preciso lançar mão de alguns tipos de produto para otimizar, lançar mão de alguns tipos de serviço para otimizar o serviço de transporte que está sendo feito através do procedimento de recebimento de materiais. A satisfação do cliente é o foco principal para aquelas empresas que utilizam a logística em seus processos. O sucesso de suas atividades está diretamente atrelado a um bom nível de serviço prestado em seus processos de entrega. E, para isso, é importante que o profissional de logística esteja sempre atento ao planejamento das ações adotadas para a distribuição dos produtos que trabalha, por meio de programação de entregas, ofertando redução no lead time, respeitando as condições de custos envolvidos na operação. Portanto, é uma estratégia logística que busca organizar a rotina das empresas, visando dar mais produtividade e fluidez ao trabalho, além de atender com qualidade o público, focando em sua atuação e, bem como, o foco mais ampliado que é o cliente, fornecendo entregas sem danos, na quantidade adequada e acordada, com prazos curtos ou dentro do prazo que foi estabelecido. Assim, essas premissas objetivam nortear o nível de serviço desejado pela empresa, que, transformados em números e indicadores, podem possibilitar o acompanhamento e sempre a checagem dos níveis de atendimento prestado por essa empresa. Para planejar o processo de entrega, deve-se pensar inicialmente no tipo de carga que ela vai transportar, pois em alguns casos, os tipos de carga exigem o respeito de normas, de prazos rígidos, como no caso de produtos perecíveis ou de cargas perigosas. Levando em consideração as características das cargas, para as cargas perecíveis, que corresponde a um alto grau de sensibilidade de alguns alimentos ou a necessidade de refrigeração e entrega frigorificadas, como acontece com as carnes, que exigem condições específicas de entrega e o respeito à data de validade também. É levado em consideração prazos de validade muito curto,
que podem ser mais reduzidos em processo de entrega muito longo, comprometendo então a comercialização do produto. Levando em consideração características das cargas perigosas, alguns produtos perigosos possuem legislações bem específicas para que o transporte possa acontecer. A exemplo daquele que tem necessidade de autorização ambiental para o transporte de produto perigoso, que é emitido pelo IBAMA, por exemplo. Em alguns casos, o tráfego desse tipo de carga é restrito a horários pré-determinados, quantidade de dias de trânsito e na utilização de vias específicas, sendo importante consultar a legislação da região que se pretende atender e ou realizar as entregas. Para cargas que se enquadrem nas características mencionadas, é preciso levar em consideração todos os aspectos na programação da entrega, evitando contratempos. Além dos tipos de cargas, outro fator é relevante à forma de entrega, que são os modais que serão utilizados. Cada modalidade de transporte possui uma característica de disponibilidade e periodicidade específica a ser considerada no lead time do atendimento ao cliente. Embora todos os modais possuam características particulares no cálculo de tempo de operação e na programação da distribuição, é necessário estudar em particular o rodoviário, em virtude da sua elevada aplicação no território brasileiro e da necessidade de utilização integrada com outros modais para a distribuição de insumos e produtos industrializados até o cliente. Com base nos pedidos das entregas, é constituída a programação das entregas. Em alguns casos, devido à urgência ou prazos reduzidos, existe a necessidade de priorizar de algumas entregas e levar em consideração essas priorizações. Mas liberar veículo para entrega com lotação abaixo da sua capacidade também pode tornar uma operação logística inviável financeiramente. Todavia, é necessário observar com cautela toda essa programação de entrega para que a empresa não possa ter prejuízos e muito menos o cliente. Assim, estabelecer sistemas de controle de liberação de veículos e cargas é necessário para que os veículos sejam utilizados dentro de uma programação previamente estabelecidas em toda a sua potencialidade, pois veículos parados ou ociosos também geram custos e impactam na receita da empresa. A liberação do veículo será de acordo com a ordem de chegada das requisições e por ordem de periodicidade, que acontece através da prioridade. Para a liberação de um veículo, o setor solicitante registra a necessidade, pois, a exemplo, tipo de viagem, carga, volume, e em seguida será verificada a disponibilidade do veículo, o melhor veículo para o atendimento dessa demanda, disponibilidade do condutor ou motorista e o preenchimento dos controles de alocação do veículo. Após esses procedimentos, a liberação do veículo pode ser realizada. É importante que antes da liberação do veículo, o condutor ou motorista certifique-se do estado do veículo, acessórios e danos já existentes, pois ele é corresponsável pelo veículo. E a liberação das unidades de transporte de uma frota assegura a correta disponibilidade de veículo e mantém o equilíbrio das atividades e dos prazos que foram acordados. Um veículo parado, seja na estrada ou no pátio, significa aumento nos custos logísticos. Afinal, quanto maior for o tempo com um caminhão parado, maiores serão as possibilidades de espera e isso resultará em um pagamento de horas extras e mudanças de rota, por exemplo. Isso também pode acabar comprometendo os prazos de entregas de mercadorias
para os clientes.